Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Facebook da Revista Reação, a nossa página no Facebook. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro, são 14 horas. É uma alegria estar novamente com você que acompanha as nossas lives aqui pela página da Revista Reação. Seja bem-vindo a todos vocês. Rodrigo Rosso, tudo bem? Boa tarde, como é que você está, meu amigo? Estamos com probleminha de áudio com o Rodrigo. Problema de áudio com o Rodrigo ali. O Rodrigo tá. Oi, Rodrigo. Voltou? Desculpa, gente, eu estava com o áudio desligado aqui. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Bacarelli. Boa tarde, Abrão. Boa tarde, Itamar. Boa tarde ao Marcos, que está aí por trás de tudo. Eu queria já deixar minhas desculpas aqui pelo fato da gente estar sem interpretação de Libras, porque mais uma vez a gente teve problema de conexão com a internet, porque com essa questão da pandemia, muita gente aqui, aliás, cada um de nós aqui está num canto da cidade de São Paulo, né? E do estado de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, na Barra Funda, no estúdio da TV Reação. O Abrão está lá em Serrana, perto de Ribeirão Preto. O Itamar na Zona Leste. O Bacarelli também está onde, Bacarelli, hoje? Que você vive para lá e para cá, não sei onde você está. Eu estou em Barueri no momento. Barueri no momento. O Fernando está onde, Fernando? Estou na Zona Norte, aqui em Vila Guilherme. Zona Norte. E o Luiz Fernando? Também Zona Norte, estou no Mandaqui. Então vamos torcer para não chover, né, Luiz Fernando? Porque esses últimos 2 dias aí a chuva pegou a Zona Norte aqui da capital paulista de jeito. Bom, o Abrão vai fazer as devidas apresentações. Oi? O Abrão vai fazer as devidas apresentações, mas hoje todo mundo sabe, está uma expectativa muito grande em função do assunto que a gente vai tratar hoje, né? Que é o carro zero para pessoa com deficiência. Tudo sobre a consequência do IPVA em São Paulo, do PL 529, que teve uma polêmica muito grande em cima disso, dessa aprovação que foi feita semana passada, e as últimas notícias em relação ao CONFAS e em relação também ao ICS. Então, a gente está aqui hoje com o Bacarelli, que ele é um especialista nessa questão. A gente está com o Itamar, que representa aqui toda a categoria dos despachantes e empresas de isenção, e também é um grande especialista no assunto. E a gente está com o Fernando, que ele está aqui representando todas as concessionárias de veículos, independente da marca que o Fernando representa, da marca que o Fernando vende hoje, mas o Fernando está aqui no papel daquele que faz a comercialização do carro, quem está na linha de frente, junto com o cliente, quando chega na loja para adquirir um carro 0 km, como é que vai ficar essa situação daqui para frente. E a gente está com o Luiz Fernando também, que é o representante do governo nessa questão toda. Abrão, faz as apresentações aí de todo mundo, enquanto isso eu termino de disparar aqui o convite para todos os nossos 32 mil WhatsApps que estão assistindo a gente, e fica contigo agora. Vamos lá, daqui a pouquinho eu volto. Legal. Quero primeiro dar as boas-vindas e agradecer imensamente a atenção de toda a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Fazenda, que prontamente atendeu o nosso convite, e quero dar uma boa tarde ao Dr. Luiz Fernando Garcia, assistente fiscal, especialista da Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo e muito obrigado por essa atenção com o Sistema Reação, com a TV Reação. Boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição para procurar esclarecer aquilo que já está definido. Legal. Muito obrigado pela sua atenção e os cumprimentos aos amigos da Assessoria de Comunicação e Imprensa lá da Secretaria da Fazenda. Ao lado do Dr. Luiz Fernando está o Fernando também, Fernando Dias Ribeiro. Ele é gestor de PCD na Honda Forte Norte, ele é piloto de competições e atua na integração do público PCD como facilitador de processos. Fernando, nosso companheiro de todas as lives, seja bem-vindo hoje como nosso convidado. Boa tarde, obrigado, viu? Boa tarde a todos aí. Primeiramente, agradeço a Revista Reação, a Bridef, a oportunidade, e a todos aí que estão na live aí, Itamar, o Bacarelli, o Dr. Luiz Fernando, pela presença e a gente poder divulgar aí as informações e esclarecer dúvida de todos os clientes e as pessoas do PCD que têm as dúvidas, né? Obrigado a todos aí. Isso aí. A imagem do Fernando, para mim, aqui está congelada, daqui a pouco ele volta. Isso, pronto, já
voltou à imagem normal. Do lado, bem ao lado do Fernando, está o Renato Bacarelli, consultor especialista em veículos acessíveis, diretor da Bacarelli Consultoria e Treinamentos e consultor da revista Reação. Bacarelli, boa tarde, seja bem-vindo e mais uma vez obrigado por estar conosco, viu? Boa tarde a todos, novamente é um prazer, agradeço novamente o convite. E estamos aí, né, empenhados hoje em tentar entender um pouco mais, né, quais são os rumos da venda de veículos, da compra de veículos com isenção de impostos, né, para as pessoas com deficiência. Sempre que existe alguma mudança na legislação, existe um período normal de adaptação, né, de adequação às novas regras, e como as mudanças agora foram um pouco maiores, né, isso talvez tenha até um prazo maior para se adequar. Mas é importante a presença do Dr. Luiz Fernando para a gente poder, pelo menos, abreviar alguns caminhos, né? Isso aí. Logo na parte inferior aqui da tela e ao meu lado, Itamar Tavares Garcia, grande parceiro do Sistema Reação, gerente comercial da Lyon Despachante, consultor para isenção de impostos para pessoas com deficiência e na regularização de veículos e CNH. O Itamar, a imagem do Itamar caiu para mim aqui, estou aguardando novamente o Itamar voltar com a imagem dele, também a do Fernando por aqui. Nós estamos ao vivo no Facebook, como dizem os apresentadores, quando é ao vivo é tudo um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá. O Rodrigo já disse, nós hoje estamos sem intérprete de Libras em função desses problemas todos que nós tivemos com o sinal de internet na capital paulista. O Bacarelli, você já começou falando sobre as mudanças, né? São mudanças bastante consideráveis em um prazo de tempo muito curto, não é? Foi a aprovação do projeto de lei 529 na semana passada pela Assembleia e agora a publicação de um decreto. Isso pega o segmento um pouco de surpresa e é por isso essa dúvida tão grande. O Itamar voltou. Tudo bem, Itamar? Boa tarde. A hora que eu estava dizendo um oi para você, caiu o seu sinal. Tudo bem, Itamar? Não me ouve. Boa tarde, Abrão. Meu som está um pouquinho ruim, eu já não estou te ouvindo muito bem, mas agradeço aí estou tentando ajustar aqui o som, já me entre em contato com vocês. Quero agradecer a Reação, o convite, e ao doutor Fernando, né, por ter mostrado a cara do governo aí para tentar nos ajudar a entender toda essa problemática aí que tem apresentado para a gente aí. Obrigado pela participação, senhores. Muito importante o governo estar apresentando, dando a cara para bater, como diz o outro, né? Tá bom? Obrigado. Bacarelli, tudo muito recente, né, Bacarelli? Na verdade, Abrão, algumas coisas já eram esperadas, né? Até foi uma surpresa a não ratificação por conta do governo de São Paulo, né, ao convênio 50, quando da ratificação em 2018, né? A gente achou que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, né? Eu não me lembro, eu estou há 20 anos nesse segmento, eu não me lembro de nenhum convênio do CONFAS onde algum estado, somente um estado ou dois estados não cumpriram, né? Na verdade, a ratificação ela é feita por todos, é sempre por unanimidade, mas São Paulo acabou não aderindo de alguma forma, né? Mas também não mencionava o que iria fazer. Isso foi adiante, e a gente imaginava que mais cedo ou mais tarde, acho que só São Paulo era o único estado que faltava a cumprir esse novo convênio, de passar para 4 anos a periodicidade para venda, né, para transmissão do bem e compra com outro benefício. Então, isso já era uma coisa esperada. Quanto ao governo, de alguma forma, aqui eu falo no geral, não estou falando especificamente do Luiz Fernando da Secretaria da Fazenda, estou falando de uma forma geral, né? Quando o governo fala em fraudes, e de alguma forma coibir uma renúncia fiscal muito significativa, né? A gente já imagina que algum tipo de ação, algum tipo de normatização ou de portarias venham para poder, de alguma forma, deixar isso um pouquinho mais restrito. A gente já imaginava isso, né?
Algumas medidas, por exemplo, no ICMS também, que agora exige que os carros sejam vendidos para qualquer canal de venda, não só para o PCD, isso já acontece em outros estados. Nada é uma novidade, na realidade, é o estado de São Paulo, né? Mas isso já era uma coisa um pouco esperada, só que a surpresa de todos é que veio quase tudo de uma vez, né? Veio tudo de uma vez, mexeu no IPVA, mexeu no ICMS, né? E gera muitas dúvidas, porque tem várias situações. Como a gente não tem duas pessoas com a mesma deficiência que sejam iguais, você imagina a quantidade de deficiências que se tem, você não tem uma coisa igual à outra, sempre tem uma necessidade diferente, né? Então, a gente vai tentar agora, dentro do possível, elucidar isso da melhor forma, né? E que a gente possa, certamente vai passar por um momento de adequação isso, né? A gente vai tentar agilizar um pouco isso com as perguntas do doutor Luiz Fernando. Pela primeira vez, esse assunto vem sendo debatido com o governo, com o segmento da pessoa com deficiência, desde a aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa. Então, tudo é muito cedo e muito tarde para a gente tentar tirar as dúvidas. A revista Reação procurou, durante todo o processo, esclarecer aos leitores, levamos essas informações dia a dia em relação a todos esses assuntos, mas muitas dúvidas surgem por aí. Não é isso, Fernando? As pessoas que têm te procurado têm levado essas dúvidas sobre essas mudanças que aconteceram recentemente, Fernando? Fernando está sem som, acho, né? Itamar, com você aí, muita consulta para você aí sobre essas alterações recentes em relação ao Estado de São Paulo, Itamar? Muita, e nós estamos com muitas dúvidas também, muitas dúvidas. Essa implantação para 2021 me parece assim precipitada, né? Porque nós temos N deficiências, essa diferença entre, porque a adaptação, um carro automático pela nossa legislação é um veículo adaptado, né? Que é o que diferencia o condutor comum do condutor PCD, né? E a questão de adaptação, o amputado de perna direita e perna esquerda, eles usam sistemas diferentes, mas são amputados. O amputado de perna esquerda não precisa de adaptação, o de direita sim, mas ambos são amputados. Então, essa aplicabilidade é muito complicada. E como é que você vai fazer isso em 60 dias? Como é que você vai questionar a secretaria, entrar com recurso se isso não está normatizado, né? Como é que você vai entrar com... Vai chegar dia 1º de janeiro, você vai olhar no seu Renavan e você está devendo R$3.000, né? Como é que você vai normatizar isso? Essa é a grande dúvida, é a grande questão. A questão de 2 para as 4, a gente estava esperando em final de 2018, quando o Dória assumiu, ele vai assinar isso. Não, passou um ano. Agora, tivemos a informação no meio do ano, olha, o Dória vai assinar retroativa 2018. Não vai assinar. Passou julho, passou agosto, passou setembro, não assinou. As pessoas fazendo os seus processos. E agora, os processos sendo bloqueados, né? E na própria normativa está lá, é retroativo a 2018. Não, vigora a partir do dia 26/7/2020. Quer dizer, na própria determinação tem 2 datas. Qual é a que vale? Ou seja, ninguém está entendendo nada, né? Nada, exatamente. Queria pedir desculpa para vocês, aí a gente teve um probleminha aqui, eu tive que entrar via o notebook, fazer uma de última hora aqui, porque a gente teve um problema com o sinal aqui do celular. Mas, gente, enfim, o que está acontecendo aqui, ninguém sabe o que está acontecendo, na verdade, né? A regulamentação já saiu ou não? Sim. Já saiu? Não, acho que o doutor Luiz Fernando pode falar melhor. Já saiu uma portaria CAT para isso? Ainda não, né, doutor? Não. É muito cedo, porque nós só podemos trabalhar na regulamentação depois que há a alteração legal. Essa alteração saiu na semana passada. Obviamente, nós já tínhamos alguns estudos, algumas ideias do que vai ser feito. Mas na própria tramitação, as coisas mudaram. Porque
No projeto original, se vocês verificarem o projeto original de lei que foi para a Assembleia Legislativa, ele simplesmente esquecia os deficientes não condutores. Ele só falava do deficiente físico condutor, certo? E toda essa parte que foi recolocada dos deficientes não condutores foi colocada praticamente na última hora, né? Recolocada na última hora. O importante é esclarecer, eu acho que de início, eu vou falar primeiro sobre o IPVA, esclarecer algumas coisas que a gente já tem que são imediatas, tá? Em primeiro lugar, quem teve o benefício em 2020, obviamente não perde, já a isenção já teve, não vai ser cobrado nada, se a isenção foi concedida, ele não pagou o IPVA porque ele tinha a isenção, não vai pagar nada referente a 2020. Já para 2021, a coisa muda de figura, tá? Porque a lei, ela limita a isenção para os veículos adaptados. Depois, podemos discorrer um pouquinho sobre o conceito de adaptação que a Secretaria da Fazenda entende. Já para os veículos novos, aqueles que tiverem feito as suas solicitações, pedindo para veículos novos os que vão ser licenciados agora, eles pagam o IPVA proporcional. O veículo normal paga o IPVA proporcional até o final do ano. Se for de deficiente físico, nas condições da lei, como vigorava até então, continuarão, para o exercício de 2020, sendo isentos do IPVA. Por quê? Porque as novas normas, pelo princípio constitucional da anterioridade, só entram em vigor em 1º de janeiro de 2021. Tá? Então, quem tiver já no processo, já pediu, já está com o veículo, para 2020, vai ter garantida, teve isenção de ICMS no veículo, já garantido, é automática a isenção de IPVA. Já para o exercício de 2021, nós vamos ter que rever. A lei prevê, para o exercício de 2021, e nós vamos precisar fazer isso, porque mudou a regra, é previsto um recadastramento, ela fala em termos de recadastramento. Tá? Nós vamos procurar ver se conseguimos fazer, até o início de dezembro, essa procura nos nossos bancos de dados para detectar aqueles que são possuidores de veículos adaptados. Tá? Os que não forem possuidores de veículos adaptados, deficientes condutores, que não forem possuidores de veículos adaptados, eles terão a cobrança do IPVA de 2021. Doutor, só uma pergunta rápida. Direto ao assunto, a Secretaria da Fazenda considera um veículo automático um veículo adaptado? Não. A Secretaria tirou essa questão do veículo adaptado. Isso que eu queria entender. Não, só para entender. Tá. Pois não, doutor, perdão. A legislação anterior, ela não falava em veículo adaptado. Ela falava em veículo adequado. Ok. Tá? A legislação que foi introduzida, ela coloca de maneira bem específica, veículo adaptado e customizado para a sua situação individual. Ok. Tá? A Secretaria não vai considerar, então, automático como um adaptado? Não. Nem isso automático. Baseado no quê, doutor? Porque, vamos voltar ao histórico. Vamos lá. A isenção de IPVA, ela começou lá na década de 70 do século passado. Isso. Tá? E por que foi introduzida essa isenção? Para, de alguma forma, igualar as condições das pessoas com deficiência com aquelas que não tinham deficiência. Mesmo que não tinha carro automático naquela época, né? Tinha. Você tinha, mas era top de linha. Tinha Opala, você tinha Maverick. Opala, você tinha Maverick, você tinha Landau e você tinha Dodge Dart. Só top de linha. Eram carros automáticos. Isso. E mesmo o carro com direção hidráulica não tinha. era raríssimo. Tinha que colocar a parte.
Era a parte. E o valor dos opcionais, transmissão automática, do opcional, direção hidráulica, chegava a representar 30% do valor do veículo. Era caríssimo o opcional, certo? Se a gente olhar hoje, os tempos mudam. Hoje, eu diria que nós estamos indo para um caminho em que o normal do carro vai ser ele ter bom, direção hidráulica e elétrica ou assistida, nem se fala. Nenhum carro, pouquíssimos carros hoje saem sem direção assistida. Os que no catálogo tem direção assistida, só tem para dar um preço básico menor, que provavelmente, se você procurar no concessionário, você não vai encontrar aquele carro que tem direção assistida. Ok. Câmbio automático, já existem inúmeras versões, modelos e versões de carro que não tem mais transmissão manual. Certo? Não tem mais. E o valor dela, e os carros que têm a transmissão manual, em comparação com os automáticos, a diferença de preço, ainda há uma diferença de preço, mas ela não se tornou tão significativa. Às vezes, uma central multimídia do veículo custa mais caro do que o opcional transmissão automática, ou CVT, ou qualquer outra transmissão que dispense o pedal da embreagem, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que as condições na época eram umas, e por que foi instituída naquela época as isenções e as condições de hoje. A Secretaria da Fazenda, por vontade minha, como pessoa, como cidadão, seria abranger o máximo possível. O problema é que os impostos são justamente as receitas que o Estado tem para oferecimento dos serviços públicos. Agora, doutor Luiz Fernando, só um segundinho, só uma pergunta aí. Aliás, duas. Primeiro, baseado em que chegou-se à conclusão de que a pessoa com deficiência que precisa de isenção de imposto, ela precisa ter um carro adaptado. Até porque nem 5% dos carros vendidos com isenção necessitam de adaptação. Porque a maioria das deficiências, e são deficiências verdadeiras, e que necessitam de um carro com isenção de imposto. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um amputado de perna esquerda, que seria o mais simples que eu vou te citar aqui. Ele não precisa de adaptação, só um carro adaptado para ele, um carro automático para ele resolve. Esse cara que não tem uma perna, ele não é deficiente perante a secretaria? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer para a secretaria, para vocês aí no caso, é o seguinte. Bom, a primeira mesmo, é isso aí. Eu queria saber como é que vocês chegaram a essa conclusão, né? De que o carro adaptado, falar que o carro adaptado já resolveria. Da onde tirou-se isso? Quem passou esses dados para vocês? Porque isso é uma coisa que nitidamente dá para perceber que foi feita por quem não é desse ramo, não é desse setor, não conhece a realidade da pessoa com deficiência. Porque a deficiência não é uma deficiência, é uma coisa pessoal. Cada um tem a sua, ela não é uma regra. Né? Então, todo mundo é deficiente igual. Não é. Mesmo uma pessoa que é cadeirante, às vezes você vai encontrar um cadeirante que não precisa de adaptação. E você vai encontrar uma pessoa que anda, mas precisa de adaptação. E a olho nu, aliás, é uma pessoa que não precisa de adaptação, mas ela é uma pessoa com deficiência que a olho nu você enxerga aquela pessoa andando em pé, como se fosse uma pessoa comum. Ou, no caso, um familiar. Bacarelli, queria que você entrasse nisso aí também, até para que a gente pudesse entender melhor. Eu estou ouvindo, eu vi a explanação do doutor Luiz Fernando e entendo que o que ele me disse exatamente no passado era exatamente assim, né? Mas se a gente for entrar pelo aspecto pecuniário, vamos supor, a gente vai pensar só no valor, vamos supor que a isenção, para mim a isenção tem várias outras funções. Ela cumpre até uma função social. Exato, que é o fato de o governo não oferecer. Isso, é isso que me fugiu. Mas não vou entrar nem nisso, vou entrar diretamente no aspecto pecuniário, ok, doutor? Hoje a diferença de um câmbio automático e para um câmbio mecânico, me corrija aí, o Fernando, se eu estiver errado, tem casos que chega a R$2.000, R$3.000, dependendo da versão, alguma coisa assim, certo? Essa pessoa teria que gastar R$2.000 ou R$3.000 para comprar um carro automático. Se a preocupação é pecuniária, o acelerador e freio, você tem desde R$500
seria freio manual, uma pessoa, por exemplo, um paraplégico, que não tem mobilidade em membros inferiores, e usar um acelerador de freio manual. Um acelerador de freio manual, você tem de 500 até 6.000, dependendo de aro, dependendo do acelerador eletrônico, vários preços. Uma adaptação de pedal do lado esquerdo, para quem deficiência na perna direita, você tem de 500 a 700, 800 reais. É um valor muito menor de quem vai usar um câmbio automático. Além do que, eu acho que uma coisa que a gente não consegue entender é que, doutor, o fato de a pessoa utilizar um câmbio automático obrigatoriamente é diferente de você usar por opção. Ela está usando aquele câmbio automático porque a CNH dela só lhe permite esse tipo de condução. Então, ela já há uma segregação a começar por aí. Aí, a partir do momento que ela é obrigada a dirigir aquele carro, e aquele carro ela vai pagar mais caro, e a Secretaria não entende aquilo como sendo uma adaptação, isso já abre uma brecha muito enorme e acaba criando algumas disparidades como essa. 2 amputados são amputados, só que uma é perna direita e outro é perna esquerda. Um tem isenção e outro não, pela nova lei estadual. Isso, perante a Constituição, você está tratando pessoas iguais de forma diferente. Já começa por aí. Então, tem muita coisa que não se encaixa. O que a gente fala, às vezes, um pouco, desculpe, doutor, um pouco mais, assim, exaltado do que o normal, eu sei que isso aí não é nada culpa sua, isso aí vem de cima para baixo. Eu trabalho muito com a fazenda, eu sei como isso acontece. Muitas vezes eu percebo até que, às vezes, as pessoas estão um pouco perdidas porque não veio uma orientação muito perfeita, né? Mas a gente percebe que a assessoria que foi dada, ela foi muito falha. Ela deixa muitas coisas abertas, mesmo porque, para o governo provar judicialmente que um câmbio automático não é uma adaptação, isso tem jurisprudência no Brasil todo já. Então é muito difícil, não vamos entrar nesse aspecto. Isso é uma enxurrada de ações. Mas a gente vai trocar as coisas. A Secretaria da Fazenda vai ser entulhada de processos jurídicos, que a gente já imagina que deve acontecer. O processo vai ser mais do que a perda da arrecadação de TVA. Então, eu até entendo a preocupação. Eu sei que aumentou demais, eu sei que existem fraudes, só não concordo com a quantidade de fraudes. Do mesmo modo que eu vi hoje uma pessoa da Secretaria da Fazenda dizendo que tem pessoas que são atletas, né, e tem isenção de impostos. Eu tenho vários casos de pessoas, por exemplo, que retirou a mama, que não consegue levantar o braço, que o médico não deu. Então, são várias coisas. Isso eu tenho 2 aspectos. Agora, o que seria interessante, porque eu acho que é uma discussão dessa, a gente não vai levar muito tempo e talvez o doutor Fernando não consiga falar sobre todos esses detalhes. Acho que o mais importante, eu não sei, no meu modo de ver, seria ver qual vai ser o procedimento da Secretaria daqui para frente, para saber o que os clientes têm que fazer. Por exemplo, quem comprou um carro em 2018, certo? Que a legislação previa 2 anos, ele vai poder vender esse carro, doutor Fernando? Antes dos 2 anos? Antes dos 4, né? Não, com 2 anos. Pelo que está colocado no decreto, não. Certo? Não. Tá? E a discussão que vocês levantaram a respeito de datas, isso era uma coisa que nós, dentro da Secretaria da Fazenda, estamos falando há 2 anos, que haveria esse problema. A partir do momento em que a legislação interna não colocou uma ratificação de um convênio ICMS, que é obrigatório, certo? Em termos legais, o convênio ICMS ele tem prevalência sobre a lei estadual. Ou seja, do ponto de vista legal, tem uma discussão enorme que não sou eu com vocês que vamos pegar e vamos chegar a uma conclusão. Eu acho que vai ser um tiro. Eu não tenho dúvida que ela vai ser definida no judiciário, certo? Não tem como. Tá certo? E até tem um outro detalhe nisso tudo também. Eu te digo mais. Existem uma série de veículos que estão na mão das pessoas e que na nota fiscal está escrito 2 anos. Só pode vender o veículo depois de 4 anos. De 4 anos. Os veículos fabricados em São Paulo está 2 anos. Exato. Mas todos os veículos fabricados fora de outro lugar, 4 anos. Na nota fiscal está 4 anos, que ele não pode vender por 4 anos. Certo? Já está lá. Então, eu não estou querendo dizer que a nota fiscal manda nem nada. Eu só estou tentando levantar os possíveis problemas, a discussão que vai existir em torno disso. E não se enganem.
para nós, que somos os aplicadores da lei, quanto mais claro, quanto mais exata forem as definições, melhor, porque nós não ficamos sujeitos, é mais fácil para nós definirmos os critérios que nós vamos ter que adotar, e é, inclusive, mais fácil para nós executarmos o trabalho. Como você bem levantou, uma das coisas que atravancam o nosso trabalho é o atendimento às solicitações judiciais. Então, quanto mais liso a coisa for, quanto mais consensual a coisa for, é melhor para todo mundo. Tá? Exato. Isso a gente não tem. A gente já viveu isso, né? Exato. Agora, como bem lembrado, os técnicos, os aplicadores na Secretaria da Fazenda, quem trabalha lá e quem tem que aplicar as leis, não é quem criou as leis. A gente vai sofrer tanto quanto o próprio consumidor. Claramente. Muitas vezes, eu participo dessa surpresa. Às vezes também nós, dentro, somos surpreendidos por algumas medidas que são tomadas, que elas vêm cercadas, muitas vezes, de um caráter político, não do caráter eminentemente técnico. Né? Então, nesse ponto, não dá. Só um detalhe. Vamos por trás, isso já foi falado, mas é importante deixar bem claro o porquê foram editadas essas normas que restringem, tá? Porque os valores, as perdas de receita que estão havendo, estão chegando a níveis assustadores, tá? Eu tenho alguns números aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em 2016, tá, nós tivemos 138 mil veículos com isenção de IPVA no estado de São Paulo. Isso correspondeu a uma renúncia fiscal de 232 milhões de reais. Em 2020, que ainda não acabou, ainda tem alguns veículos, alguns poucos veículos mais que vão entrar nessa conta, nós passamos para 347.075 veículos, até agora, com isenção. Tá? Com uma renúncia fiscal de 687 milhões de reais. Aumentou 2,5 vezes o número de veículos com isenção para deficiente físico. E aumentou 3 vezes o valor da renúncia fiscal. Tá? Então, decisão política não podemos sustentar esse nível de renúncia fiscal. Mas aí não existe outro detalhe, direito de ir e vir. O Estado não é obrigado pela Constituição a dar condição de transporte público a todas as pessoas. Se ele não faz isso, o benefício que é dado, tanto de PVA, ICMS, de IPI, ele não vem porque o carro precisa de uma adaptação. Não é porque a pessoa vai gastar mais com adaptação, como disse seu colega hoje naquela matéria no Bom Dia São Paulo, ele deixou claro ali que o benefício de PVA é dado porque a pessoa vai gastar com adaptação. Não é esse o raciocínio. O raciocínio de um benefício, ele é oferecido pelo Estado, porque o Estado tem consciência que não consegue entregar um transporte público adaptado razoável para atender todas as deficiências. E aí quem tem condição de ter o seu próprio carro, compra o seu carro com o benefício da isenção. Rodrigo, esse é o raciocínio, não é? Deixa eu só falar uma coisa. Eu vi esses números que hoje eu vi acho que no Bom Dia São Paulo, alguma coisa assim, esses números, né? Uma coisa que é difícil de a gente entender. O próprio governo que alega hoje, aqui no caso, doutor Fernando, não estou falando da secretaria, estou falando do governo, porque eu sei que muitas coisas... pessoal, por disso. Não vamos ser hipócritas aqui, doutor Fernando. A gente sabe, tanto o senhor acabou de falar, a gente também sabe que muitas coisas vêm de cima para baixo. O governo coloca e vocês têm que se virar para resolver aí embaixo. Mas o próprio governo que fala hoje, nesses números que são absurdos, 330 mil carros com isenção, ele soltou em 2019 uma plataforma de dados sobre a pessoa com deficiência. Fez um tremendo estardalhaço sobre essa nova plataforma. E essa plataforma diz que São Paulo, do próprio governo do Estado, tem 3 milhões de pessoas com deficiência no Estado. O que é 330 mil para 3 milhões de pessoas? O governo sabe essa quantidade de pessoas. Se ele está dando uma isenção dessa, ele tem que saber para que ele está dando. Ele não pode chegar a oferecer uma isenção que, me perdoe, doutor, isso não é
uma generosidade, uma benesse do Estado. Simplesmente é uma forma pequena de compensar o fato de o Estado ser ineficaz no transporte dessas pessoas. Porque se tivesse transporte público adaptado, não teria nem que ter isenção. A pessoa não precisaria de carro para nada. Hoje ela não pode sair da porta da sua casa para estudar. Algumas calçadas estão mexendo aqui em São Paulo, mas é uma em 1 trilhão. Então, não existe um transporte público para isso. Tudo que o governo... Eu sei que todo esse valor de IPVA é para o governo arrecadar, mas a gente não vê retorno algum. Infelizmente, eu acho que agora o que vai acontecer é o que aconteceu com as aliás, foi o que o Rodrigo vão lutar pelos seus final, direitos. Né? É isso. Desculpe, eu acho que essas coisas de números, elas não batem muito para mim, porque os números que o próprio governo mostra são diferentes. Exato, e são diferentes até do percentual de 23,9% da população, que se a gente for aplicar esse percentual sobre a população, que 23,9% tem algum tipo de deficiência, o estado de São Paulo tem quase 10 milhões. Está mais que isso, mas estou fazendo 10 então, se você já sabe que esse número é grande, né? É óbvio que o benefício vai ser grande. Fala, Itamar. E até porque é um benefício concedido, né, para quem pode comprar um carro, que não são muitos, né, e que tem que comprovar uma condição financeira, uma condição de manter. Você, por exemplo, você pode ter a deficiência e não ter a condição de comprar, mas seu tio, seu primo tem dinheiro, quer te arrumar o dinheiro para comprar o carro para você, você não pode usar seu primo para o caso do dinheiro, porque ele não é seu parente de primeiro grau. Quer dizer, eu trabalho com isso no dia a dia. Tem pessoas aqui que têm criança com deficiência e que o pai é autônomo, que a mãe é autônoma, os dois vendem bijuteria na rua, tem uma criança com deficiência em casa e não consegue comprovar que ganha R$3.000 por mês. Você acha que esse pai precisa do carro para levar o seu filho para tratamento? É isso que é um absurdo, gente. Essa também não consegue o benefício. E, aliás, nem do IPVA. Viu, Bacarelli? Uma coisa que a gente tem que questionar, que é uma coisa que eu penso há muito tempo. Por exemplo, nós temos muitas pessoas, os deficientes autistas, síndrome de Down, deficientes mentais, você entendeu? Que as famílias não têm condição de comprar um carro usado, comprar um carro novo, né? E tem lá o seu carrinho ano 2008, 2010, no nome do pai ou da mãe, que não consegue a isenção de IPVA porque não está em nome da criança ou em nome do deficiente. Então tem muito mais coisa que a gente teria que melhorar na lei, ao invés de tirar da lei, porque o Estado não oferece. Né? Eu sou cadeirante desde os 8 anos de idade. Eu nunca usei um transporte público, porque não tem condições. Você entendeu? Ou era táxi, meu pai e minha mãe tiveram que ser habilitados depois de quase 40 anos de idade, compraram um carro velho para me transportar, depois eu consegui comprar o carro com 18 anos e até hoje dirijo o meu carro. Eu nunca utilizei o transporte público, uma única vez, aliás, 2 vezes que eu fui utilizar o metrô, o elevador estava quebrado. Simples assim. Ou seja, o Estado não dá condição. Gente, antes da gente voltar aqui, Bacana, eu vou precisar... Viu, Itamar? A gente vai precisar ouvir, o pessoal está participando, tem muita gente participando, o Abrão está com um caminhão de dúvidas ali, de comentários, e eu precisaria chamar o Abrão para ele poder estar passando algumas coisas que o pessoal que está nos assistindo está comentando ali. Abrão, é com você aí, vamos lá. Rodrigo, eu queria me comprometer com todas as pessoas que estão encaminhando as perguntas para a nossa página no Facebook, a passar isso para a assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda, porque é humanamente impossível o doutor Luiz Fernando conseguir responder todas as perguntas. O doutor Luiz Fernando, só para ter uma ideia, hoje a nossa live, neste momento, é uma das mais assistidas pelas redes sociais de todo o Brasil. Tamanho a apreensão, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Então, não dá, é humanamente impossível responder a todas as perguntas aqui. O que eu queria deixar muito claro, doutor Luiz Fernando, o Sistema Reação, desde quando o projeto de lei 529 chegou à Assembleia Legislativa, foi pedido uma audiência pública aos deputados estaduais para que o segmento da pessoa com deficiência, para que o Fernando Dias Ribeiro, para que o Bacarelli, para que o Itamar pudesse levar algumas informações para os parlamentares. Isso não foi concedido. A ABRIDEF, a associação pelo qual o Rodrigo Rosso é o presidente, e o Sistema Reação não foi atendido.
quando o projeto chegou na Assembleia, nós apontamos as falhas, e o governo dizia, não vai ter falha. 623 emendas, 623 emendas que não foram ouvidas, nenhuma. Isso é um absurdo. A construção do substitutivo, que corrigiu algumas falhas, passou, muitas vezes, por aquilo que o sistema de reação informou ao governo. E mesmo assim o governo dizia, não vai ser afetado. Agora chega um decreto que parece que também pegou de surpresa os técnicos da Secretaria da Fazenda. O que precisa ficar muito claro, temos 40 minutos de live já, é de que a disponibilidade do segmento em poder levar essas informações ao secretário Meirelles, por exemplo, porque o secretário Meirelles pode levar isso ao governador, isso pode ser modificado antes que o mal fique maior do que vai acabar acontecendo por aí. E certamente, doutor Luiz Fernando, vai custar muito mais que os 323 milhões, todas essas ações judiciais que vão cair em cima do Estado. Isso é uma conta que não precisa ser nenhum gênio para a gente poder fazer. Até porque São Paulo se omitiu na questão do CONFAS, né? De ter ratificado. Se omitiu há 2 anos. Depois não ratificou porque não quis. Porque nós do segmento trabalhamos o tempo todo com essa expectativa dos 4 anos acontecer. Passava 1 mês, passava 2, passou 1 ano, quer dizer, passou 8 meses, mudou o governador, os Dória vai assinar? Vai assinar, não vai assinar. E vai, olha, senhor, o senhor está comprando carro, não sei se o senhor vai ficar 2, 4, a qualquer momento isso pode ser mudado. Depois de 27 meses em que foi mudado lá no CONFAS, ratificado, São Paulo se omitiu. Agora ele quer que a gente pague a conta. Criou um ambiente de insegurança jurídica. Pois é, a pessoa com deficiência vai ser prejudicada e vai estar pagando por um erro e uma omissão do próprio Estado e não ter ratificado isso. Porque o CONFAS é soberano, ele tinha que ter sido aceito aqui em São Paulo. Tinha que ter sido assinado. Então o povo está pagando por um erro que o Estado deixou de assinar? Um documento? Isso é absurdo. Abrão, vamos Exatamente. lá. Porque você comprar o carro sabendo que você ia ficar 2 anos? Eu vou aqui, por exemplo, o Ricardo Hernandes acaba de escrever aqui de que os DETRANs passam a informar agora para restringir a emissão de CNHs para as pessoas com deficiência. Os governos estaduais já estão orientando aos DETRANs que restringam o máximo de CNH. Algum contato já da Secretaria da Fazenda com o DETRAN em relação a isso, doutor Luiz Fernando? Isso é pura especulação. Tá? O DETRAN, como nós, seguimos aquilo que está na lei. Né? Então, esse tipo de ordem, ela não é republicana. Eu, se recebo uma ordem dessa, eu falo, onde é que está isso na lei? Eu faço aquilo que está na lei. Até porque isso é uma decisão médica, né? É uma decisão médica. Isso é uma decisão médica, né, Abrão? Vai ser o médico que vai diagnosticar e vai ver a necessidade da pessoa ter ou não a obrigatoriedade. Essa questão, né, que o Bacarelli colocou, porque a diferenciação entre um condutor comum e um condutor PCD é exatamente aquelas letras, né? A letra D, a letra G, a letra F, que é esse diferencial que o torna deficiente, né? Itamar, as pessoas falam muito sobre isso, mas, na verdade, foi o que o doutor Luiz falou, existe uma legislação acima disso tudo. Aquelas letrinhas só estão ali, porque tem uma resolução do CONTRAN que especifica ali. Tem uma exigência, né? Sim, a tabela de restrições. Isso, as bancas especiais só trabalham também com base numa norma da BNT. Então, isso não é jogado assim. Então, não adianta o médico querer ou não querer. Hoje tem uma normativa. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas, doutor Fernando, depois não vou lhe incomodar mais, doutor. Depois dessas 2 perguntas aí, a gente vai entrar com o intervalo comercial, mas é rapidinho. Práticas. A pessoa que já tem a sua autorização de ICMS, já expedida à Secretaria da Fazenda, tá? Ela já vendeu o seu carro ou não vendeu o seu carro anterior. Ela já tem autorização, está em posse de mão dela, já foi emitida. Ela pode fazer a compra do carro, esse carro vai ser faturado? Não sei responder. Eu posso te dizer o seguinte, para nós no sistema, a pessoa que tem autorização em mãos,
A isenção foi concedida. Foi concedida. Certo? Se foi concedida, ela não, eu entendo que não pode ser voltada atrás. Mas, como vocês mesmos falaram, a regulamentação disso, a gente não sabe. Isto eu vou dar aqui um parecer técnico meu pessoal, que pode ser que nem seja referendado depois pela Secretaria da Fazenda. No meu parecer pessoal, todas as pessoas que, desde 26 de julho de 2020, venderam seus veículos, porque deu os 2 anos, né, e adquiriram novos veículos, não podem ser prejudicadas. Não podem ser nem cobradas do ICMS do veículo que ela vendeu, certo? Nem serem impedidas de adquirir um novo veículo com isenção se cumprirem as regras, tá certo? Se continuar cumprindo as regras. Isso é minha visão pessoal. Agora, os detalhes disso... Só uma portaria. A partir de regulamentação, certo? Nós damos pareceres técnicos. Eu submeto pareceres técnicos que são levados às instâncias superiores. Dentro da Secretaria da Fazenda, a nível de secretaria e a nível também de governador, porque quem assina um decreto é o governador do Estado. Uma portaria é o coordenador da administração tributária, que é dentro da Secretaria da Fazenda. Tá? Então, são essas pessoas que têm a palavra final. Ok. A segunda pergunta também é muito rápida, tem a ver com a primeira também, era sobre a venda do carro. O que a gente tem percebido na prática é que algumas pessoas estão conseguindo vender o seu veículo, né? Por conta de que no Detran não existe o bloqueio, já passou 2 anos, ela está conseguindo vender. E a lei ela não fala da compra, ela fala da transmissão do bem. Que a transmissão só pode ser feita após 4 anos. Então, a pessoa já fez a venda. Isso está uma confusão que eu não consigo entender. Não, a lei fala as duas coisas. Ela fala que ela não pode transmitir e ela diz que só pode usar o direito de isenção uma vez a cada 4 anos. Uma vez a cada 4 anos. Mas o que está acontecendo? Ele está conseguindo vender. Ele está conseguindo vender e ele não consegue uma nova autorização. E tem algumas pessoas que já fizeram isso, venderam o carro esperando. Então, porque... voltou meu áudio? Que nós vamos ter. Fernando. Então, eu queria só falar um negócio também rapidinho. Fala, Fernando. Assim, o processo do ICMS não é rápido, né? Então, tem gente que fez o laudo, vendeu o carro, como o Bucarelli falou, e está aguardando sair ICMS. De repente, a partir de já, começa a valer esse trâmite de 4 anos, a pessoa fica sem carro e sem condição de comprar um novo carro, né? Esse que é o problema, que pegou no meio do caminho, não é a partir do ano que vem vai ser 4 anos, é a partir de já. Está acontecendo com o André Tomás, que está na tela agora. Aí, ó. Vendi meu carro em setembro, estou a pé, já tenho isenção de IPI, dei entrada no ICMS dia 7/10. Vou ficar a pé? E aí, como é que fica? Ele vai ficar 2 anos esperando a nova liberação para ele comprar outro carro? Então, essas coisas... Eu tenho um monte de processo Isso ainda até porque a demora do veículo da Honda... Espera um pouquinho. Vamos ouvir o doutor Luiz Fernando. Aliás, vamos fazer o seguinte, Luiz Fernando, deixa eu só te pedir um favor. A gente já extrapolou o horário do nosso intervalo. A gente vai voltar já para o senhor responder essa pergunta do pessoal. E vamos entrar agora só com o intervalinho comercial. 30 segundos, a gente já retorna. Tá bom? Marcos, vamos colocar então o nosso patrocinador. Daqui 30 segundos a gente retorna com a live. Por favor. Vamos lá, cadê a imagem? Me dá a imagem, como diria o Datena. E o som também, Marcos. Tá aí, vamos lá. Esse é o nosso patrocinador, a Renault é um dos nossos patrocinadores. A gente vai deixar para entrar no final dessa live com o restante dos nossos outros patrocinadores dessa live e da TV Reação. Doutor Luiz Fernando, respondendo a pergunta do pessoal, então, por favor.
Essa questão que foi levantada, realmente ela nos preocupa sobremaneira. E o que eu posso dar de forma genérica, porque nós ainda não temos as disposições definidas a nível de portaria ou a nível mesmo de orientações internas, é de que nós vamos estar respeitando o direito das pessoas. As pessoas que, de boa fé, continuaram tendo as suas vidas, teve 2 anos, era 2 anos, vendeu o carro, entrou no processo para comprar um novo, elas serão olhadas, elas provavelmente terão o seu direito respeitado, mas eu não posso dar garantia total disso daí. Isso depende de como for feita a regulamentação, que como eu já posicionei, ela passa por todo um processo de discussão e de aprovação. E essa discussão para regulamentação não deveria ser ouvido o segmento? Para regulamentar isso, não deveria ser aberto e ser ouvido, por exemplo, como a gente está discutindo aqui agora? Porque vai ser feita uma regulamentação, provavelmente, por gente que está sentada atrás de uma mesa e que não tem a menor noção do setor, que não tem noção do que acontece aqui no dia a dia, como tem o Fernando, como tem o Bacarelli, como tem o Itamar. Deixa eu falar até uma situação que eu tenho aqui. Então, são situações que, assim, só quem está na linha de frente que sabe. Quem está fazendo a regulamentação, 99% de certeza que não sabe. Você acha que existe a possibilidade para essa regulamentação do segmento ser ouvido, uma vez que é um segmento com peculiaridades muito específicas, doutor Luiz Fernando? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as pessoas que trabalham na Secretaria da Fazenda são cidadãos também, não são só funcionários públicos que estão correndo atrás e querendo prejudicar o cidadão, nada disso. Nosso sentido, inclusive, é no sentido de procurar auxiliar o cidadão. Né? Me parece que algum de vocês é cadeirante, não é isso? É o Itamar. Itamar. Então, eu coloco nessa altura que eu sou deficiente físico, certo? Eu tenho sequela de poliomielite, eu uso um aparelho tutor, eu dirijo carro adaptado desde que eu tirei carta em 1977. Certo? Na perna esquerda o seu aparelho? O meu é na perna direita, mas eu tenho sequela na perna esquerda. Embora eu não tenha aparelho na perna esquerda, a minha perna esquerda não permite dirigir. Não precisa de adaptação no seu carro, precisa? Eu preciso. Eu uso aparelho. Tá certo, é direita. Se fosse na esquerda, não precisava. Se fosse na esquerda, não precisava. Eu não preciso de aparelho, mas acelerador você não vai pegar IPVA, doutor Luiz Fernando. Acelerador e freio manual. Eu uso no meu carro, usei sempre, desde 1977. Com o senhor Cavenaghi. Eu conheci o velho Cavenaghi, ali na Bom Pastor. É ali que eu fiz a primeira adaptação. A Rua Santa Cruz. Exatamente. O meu Opala 74, que era usado na época, que não dava para comprar um novo, né? E foi o meu primeiro carro, que não tinha direção hidráulica. Não. Né? Porque na minha restrição era só transmissão automática, não tinha restrição. Doutor, aproveitando aí o seu gancho, doutor, o meu sogro tem similar ao seu problema, só que na perna esquerda. Ele não precisa de adaptação. Vai pagar IPVA. Ele precisa do carro automático. Então aí já fica uma questão de que vai ser injusto o IPVA, né? Eu entendo essa situação, por isonomia, por simetria, deveria ter, mas eu não vou resolver esse problema aqui agora, e não é aqui que nós vamos discutir. Eu só queria dizer... mas será que na regulamentação não tem como discutir isso? Calma, só um minuto, por favor. Eu só queria colocar que essa posição de que na secretaria não tem ninguém que saiba do problema do mercado... Não foi isso que a gente disse. Eu estou dizendo que é para se ouvir mais o segmento, para não ter problema de fazer uma regulamentação que depois não dá para botar em prática, né? Tem gente, certo, que sofre também dos problemas e que há 40 anos acompanha esse mercado, no meu caso particular, e de outros colegas que nós também temos nessa mesma situação. Que bom que tem. Porque acho que na hora da regulamentação, então, vai ser pensado nesse tipo de coisa, porque senão vai ter muita gente que vai passar por esse problema, do sogro do Fernando, problema do Tomás, que estava falando agora há pouco, a gente vai ficar 2 anos sem carro, né? Eu tenho duas perguntas aqui. Fernando. Pois não. Podia fazer primeiro? Posso? Vai lá, Itamar. O doutor Luiz Fernando,
A questão do IPVA, para mim, é muito complexa. Eu acho que o governo deveria ter um bom senso de prorrogar isso, jogar essa discussão para 2021, para a gente conseguir, eventualmente, equacionar alguma coisa que eu acho muito difícil, tá? Mas fazer essa coisa a 2 meses da virada do ano vai criar uma insegurança jurídica absurda. Outra questão, essa questão do ICMS, na regulamentação, ela diz no seu artigo 2º que é referente à última reunião do CONFAS de 5 de julho de 2018, que era uma coisa que a gente já esperava que o governo paulista se pronunciasse e homologasse isso desde o dia que foi aprovado em 25/7/2018, né, quando foi ratificada o novo convênio. Nós esperamos até hoje e o governo não se pronunciou. Agora, passou-se 2 anos e 7 meses. No artigo 2º está se referindo a essa lei e diz que retroage. E no artigo 3º diz que a lei entra em vigor a partir de 26/7/2020. Quer dizer, no próprio artigo, o 2º e o 3º, você é inseguro ali, porque para mim, São Paulo tinha que assumir que ele se omitiu e não ter ratificado no tempo hábil, porque, olha, você retroagir 90 dias, beleza, vai, o cara comprou, ia ficar 2 anos, vou ficar mais 2, tá perfeito. Mas o cara que ficou 23 meses, 24 meses com o cara achando que ia trocar agora, não vai poder trocar, é uma insegurança absurda. Se São Paulo se omitiu, ele deveria assumir que se omitiu e fazer prevalecer como está no artigo 3º, entendeu? E o IPVA, nós tínhamos que parar essa cobrança para 2021, discutir esse assunto, porque, vai ser muita insegurança jurídica para um segmento que já sofre demais, né? A gente já não teve um ano de 2020, né? Por conta da pandemia, por conta de todos os serviços, falta de... Nós que somos deficientes não tivemos fisioterapia, não tivemos acesso a várias coisas por causa da pandemia, piorou nossa situação na pandemia, né? Financeiramente, muita gente perdeu o emprego, diminuiu o salário, e agora vai se discutir para a pessoa com deficiência, no momento que o país atravessa a maior crise da história, vai tirar uma coisa que vai de encontro àquilo que você não esperava. Não vou ter que pagar IPVA o ano que vem, né? A questão é muito dramático para a situação da pessoa com deficiência a 2 meses de terminar um ano. Eu acho que faltou bom senso, faltou critério, e essa questão do ICMS me parece ainda pior, né, do que o IPVA, que eu acho que o IPVA vai judicializar, isso aí não vai ter questão, mas o ICMS foi omissão do Estado, né, e eu acho que ele tem que assumir a omissão e vai ter que ser responsabilizado daqui para frente. Vamos lá, Abrão. Complementando o Itamar aí, só um pouquinho, com essa questão até da pandemia, na Honda, como outras marcas, deve ter tido problema de produção de carro. Então, o tempo hábil de entregar o carro demorou. Venceu o ICMS, tem ICMS vencendo que eu estou dando entrada. Então, o cliente já vendeu o carro lá atrás, está aguardando o carro e agora não vou conseguir dar entrada no ICMS pela demora de produção, que a fábrica parou, tudo parou. Então, vai criar esse problema também. E como que eu vou falar para o cliente agora ele não vai conseguir comprar o carro? Eu já tenho situações dessas, né? Fernando, um outro problema também no ICMS é que agora eles querem bloquear as chamadas versões PCD, né? Sim. Que são 2 formas de encarar aquilo. O governo encara essa versão PCD como as montadoras mascaram um produto para que possa chegar no limite de 70 mil. E a pessoa com deficiência vê de uma outra forma, vê como uma forma de as montadoras oferecerem um produto a esse preço. Porque com esse limite de 70 mil, ou elas fazem isso, ou você não vai ter quase nenhum modelo abaixo de 70 mil. Exato. Agora, existem estudos que eu já ouvi falar que existem 120 modelos de veículos que atendem abaixo de 70 mil.
não é só qualquer modelo que atenda. A pessoa, quando precisa de um bom porta-malas, ela precisa de um veículo com algum tipo de segurança, algumas precisam de um veículo um pouco mais alto para poder entrar. Então, tem um monte de coisa. E isso também, não sei se vocês já tiveram isso, o doutor Luiz Fernando vai entender perfeitamente, isso não impacta só o estado de São Paulo. Porque todos os fabricantes que fabricam aqui no estado de São Paulo, por conta de qualquer lugar do Brasil que o carro é comprado e é fabricado em São Paulo, ele precisa solicitar também a isenção do ICMS aqui no estado de São Paulo. Então, isso impacta no Brasil todo, em tudo quanto é lugar. E só para terminar, para mim não me alongar muito, né? Uma coisa que também, doutor Fernando, eu até entendo que existem pessoas conhecedoras na secretaria. Eu trabalhei muito tempo, na época do atendimento presencial, muito próximo à secretaria, até de Campinas, sempre fui muito bem atendido e percebia lá a dificuldade que se tinha quando saiu alguma coisa assim, de não haver nenhuma normativa imediata. Isso era construído depois, a gente percebia isso muito. Mas uma coisa que eu percebi claramente, e a minha opinião é que o Estado foi muito mal assessorado nisso. Por exemplo, faz sentido uma pessoa deficiente visual que compra o seu carro de câmbio mecânico, né, para ser utilizado, a esposa dirige, ou o pai dirige, porque ele é deficiente visual, ele não pode dirigir, levar o seu carro uma vez por ano no Detran para fazer uma vistoria? Outra coisa, a vistoria do Detran vai ser baseada no quê? Ela vai olhar a adaptação? Mas que não existe regulamentação, não existe regulamentação para adaptação no Brasil. Não existe nenhuma normativa da BNT que fala sobre a adaptação. Ou seja, vai levar uma taxa, vai pagar uma taxa que tu faz no Inmetro, leva a sua adaptação no Inmetro. Ele chega no Inmetro, vai olhar ali, reais, olha, tem um troço lá pendurado, ele libera. É isso que ele faz. Olha, se o parafuso está certo. Até porque... Então, a gente percebe que vocês foram mal assessorados. Não fala secretaria, porque a secretaria pegou o abacaxi agora para usar o português correto. Ô, Abrão, deixa eu falar que ele está querendo falar já faz um tempo ali, peraí. Itamar, só um pouquinho, deixa o Abrão passar as informações. Ele está com o microfone desligado, Abrão. Liga o microfone, Abrão. Abrão, oi. Só queria justificar a todos que estão aqui na nossa página no Facebook que não vai dar para atender a todas as perguntas. Com certeza isso não vai dar. Nós nem falamos do Confas ainda. Nós não entramos no assunto do Confas, não vai dar. Nós já passamos de 1 hora de live. O doutor Luiz Fernando, de uma maneira bastante educada, veio falar conosco da revista Reação, conhece o segmento há 10 anos, ele está dentro da Secretaria da Fazenda. E é uma pessoa com deficiência que usa o benefício, grande detalhe, que usa o carro adaptado, que conhece a realidade da pessoa com deficiência na carne, né? Não é só na teoria, né, Luiz? Isso aí. Enfim, doutor Luiz Fernando, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, um comentário que eu queria colocar com o senhor, é do Carlão Gomes. De coração, estou chorando aqui. Eu tenho a perna esquerda paralisada e meu carro só precisa ser automático. CNH PCD D,F. E ele vai ter que pagar IPVA. Eu acho que a intenção dessa live, doutor Luiz Fernando, é mostrar que o segmento ele está assim, está chorando. As pessoas estão pedindo para serem ouvidas em função desse caso que o Carlão Gomes disse aqui. O senhor concorda com isso, doutor Luiz Fernando? O senhor acha que o segmento também tem os seus motivos para estar tão preocupado com tudo isso, doutor Luiz Fernando? Não, sem dúvida nenhuma. Vai afetar muitas pessoas. O objetivo da colocação dessa mudança na legislação foi diminuir o número de isenções de IPVA e de ICMS. Então, da forma como você colocou, muitas pessoas vão perder realmente esse dispositivo do ponto de vista legal. A secretaria que é obrigada, nós somos vinculados funcionalmente. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu só posso fazer aquilo que a lei permite que eu faça. Né? Então, nós vamos ter que seguir o que for regulamentado, nós vamos ter que seguir o que está na lei e aprovar ou indeferir o pedido de acordo com o que está na lei. As discussões ulteriores, posteriores, que eventualmente hajam, fogem da nossa alçada. Agora, como cidadão, é óbvio que eu reconheço essas situações.
E não pensem que elas não foram levantadas em discussões dentro da Secretaria da Fazenda, certo? Elas foram levantadas. Agora, existem pessoas que dão a palavra final e politicamente foi resolvido. Politicamente que resolve elas e que coloca o texto final que é submetido, certo? Então, a nós cabe pegar esse texto como técnico. Cumprir, né? Eu não estou falando como pessoa, como cidadão, como deficiente. Como técnico, certo? Eu sou obrigado a pegar a legislação que está colocada e tornar ela prática e tornar ela factível de uma maneira mais eficiente e também de maneira mais fácil para o contribuinte. Nós temos essa preocupação também com o contribuinte, facilitar as coisas para ele, certo? Não foi mencionado aqui, mas vocês que trabalham há tempos com esse mercado de isenções, percebem que os sistemas que cuidam disso na Secretaria da Fazenda tiveram uma melhoria substancial a partir de 2018. Muito grande. E a nossa tendência é ter cada vez atender de maneira melhor. Antigamente, um deficiente físico, ele precisava fazer um périplo para conseguir ter uma isenção. Hoje, ele pode fazer ele mesmo da casa dele. A coisa mais simples hoje é a própria pessoa fazer um pedido de isenção, certo? Então, a gente também procura facilitar as coisas para o cidadão, né? Mas a gente também é condicionado por aquilo que é definido em termos de... E é justamente até, né, Luiz Fernando, essa facilidade toda também que acaba, aqui no Brasil, a gente dando chance para muita gente fraudar, né? A gente sabe que tem muitas fraudes, isso em qualquer benefício tem, na aposentadoria tem fraude, em todo lugar tem fraude. Então, o que não pode acontecer, e é isso que está acontecendo, é por isso que essa revolta tão grande de muita gente, é que está tirando o direito de gente que precisa, em detrimento por uma questão de fraude que não é esse número, esse volume todo de fraude. Aumentou o volume? Aumentou, óbvio que aumentou, e vem aumentando e vai aumentar mais, porque a informação também está chegando nas pessoas e está aumentando o interesse das pessoas em busca do seu direito. Agora, que vai ter fraude, vai. Agora, imposto demais e não se exato. Tem... Agora, o problema é o seguinte, eu né? acho que mais do que tirar o benefício de quem precisa, você tem que fiscalizar melhor, né? Acho que o governo ele precisa melhorar a fiscalização e não tirar o benefício daqueles que realmente precisam, que vai ter muita gente chorando realmente, como está aí o Carlão Gomes aí, como aconteceu agora com o Abrão falou, né, gente? Fala aí, Tamar, desculpa. Só, doutor Luiz Fernando, que eu acho que a preocupação, é lógico que essa do IPVA é desesperadora, né? Mas, para mim, essa questão da insegurança do ICMS, eu até não sei se entendi mal quando você comentou, que tem no artigo 3º dessa nova norma aí, que diz que retroage a 26 de 7 de 2020. O que esse retroage significa, objetivamente? O dispositivo que fala dos 4 anos, ele retroage à data da ratificação do convênio 50 de 2018, que foi em 26 de julho de 2018, certo? É essa a interpretação que me passou a consultoria tributária da Secretaria da Fazenda, por isso que ela está colocada no 2º. No artigo 3º, ele fala, a partir de 26 de julho de 2020, a respeito dos outros aspectos do decreto, que também estão ali regulados. Que é a data da publicação agora desse ano. Isso. Não, tudo que não tem a ver com tudo que não tem a ver com o convênio 50 do CONFAS, ele passa a valer a partir da data da publicação em 2020. A única referência retroativa é o convênio 50, que é a ratificação que foi feita há 2 anos posterior. Exatamente isso. Agora, uma coisa que também chama a atenção é que a gente percebe que existe agora uma informação maior. O fato também do crescimento, tanto de PVA como ICMS, também isso vai de uma informação. O fato, por exemplo, o doutor Fernando acabou de dizer que é muito mais fácil hoje você fazer. Antigamente você ficava quase 2 horas, ficava 2 horas esperando num posto da Secretaria da Fazenda para dar entrada num processo físico. Hoje você faz em casa. Então,
logicamente que vai aumentar o número de processos, isso é inevitável. Então, a informação também é muito maior, as pessoas acabam percebendo. Além do que o Brasil está numa crise já faz um bom tempo, então as pessoas acabam migrando para condições comerciais mais favoráveis, né? Sim. Agora, fraude, uma coisa que eu no dia a dia, eu acho que eu trabalho com processos também, o Itamar também, eu não vejo tanta fraude assim. Eu vejo uma condescendência um pouco maior nas perícias médicas, isso o governo resolveria facilmente com uma fiscalização, né? Mas fraude mesmo, uma pessoa que não é deficiente, eu dia falaram para mim, pressão alta, diabetes, isso eu nunca vi. Problema de coração? Nunca vi. O que eu vejo, às vezes, é mal de Alzheimer. Eu já vi mal de Alzheimer, isso eu já vi, e ali diz manifestação anterior aos 18 anos, eu já vi para mal de Alzheimer. Já vi algumas coisas assim, mas isso claramente a secretaria... eu sei que acaba passando uma coisa ou outra, mas eu tenho um caso, por exemplo, que eu olhei na internet, a mulher esquiando no inverno, né? E ela estava comprando um carro que ela tinha deficiência nos 2 membros inferiores, e estava esquiando. Então, existem aberrações como essa? Existem, mas eu te garanto que é a minoria usa desse subterfúgio. Só que o que me assusta é o seguinte, muitas coisas, muitas exigências hoje, o doutor Fernando vai me confirmar isso, né? Ou não, mas muitas das exigências hoje da Feira da Fazenda são baseadas em alternativas que se tiveram para fraude. Por exemplo, se eu estiver enganado, o senhor me fala, doutor Fernando, o fato de exigir uma condição financeira para a compra do veículo, isso surgiu pelo fato de muita gente comprava o carro em nome de outra pessoa que não tinha condição, colocava no nome dela e fazia isso. A secretaria, para poder se precaver, ela criou isso. E isso vai trazendo mais dificuldade. Agora, com essas fraudes que o governo fala, se for criar mais dificuldade, daqui a pouco, quem de fato precisa, não vai ter. Eu já acho ridículo a pessoa, por exemplo, que é amputada, ou o caso do doutor Luiz Fernando, que tem uma sequela de pólio, Itamar, que tem uma paraplegia, ter que anualmente, a cada 2 anos, fazer um laudo médico dizendo que ele continua paraplégico. Ele é amputado, olha, daqui 2 anos eu tenho que falar, eu continuo amputado. Isso é difícil de entender. Mas eu acho que se fosse feita uma live semanal, com a Secretaria da Fazenda, o governo, o que a gente está discutindo hoje, a gente certamente não iria discutir. Mas, aí a lição de casa, a gente vai ter que fazer, certamente deve sair uma portaria CAT, né, doutor? Brevemente, a gente vai entender um pouco melhor. Tá. Gente, vamos entrar agora no fato do Confas aí, deixando um pouquinho o IPVA de lado, porque logo agora então, a gente Rodrigo, não tem mais... Oi, fala. Ô, Rodrigo, só para a gente deixar claro, então, para o nosso público, né, que quem comprou o carro em 2018 só vai poder trocar de carro em 2022, é isso? Mais ou menos isso. Ele vai poder, talvez, tem alguns que já venderam. O que está no decreto publicado, a interpretação é essa. Agora, a regulamentação na prática é que vai, eventualmente, mitigar os efeitos disso, levando em conta a situação de quem, desde 22 de julho de 2020, entendia de boa fé que estava liberado para vender o seu veículo e adquirir um novo, e agora foi colhido por uma regra que retroage dizendo que ele não tem esse direito, certo? Sim. Então, existe essa possibilidade, então, de o governo eventualmente assumir, olha, eu me omiti e agora eu vou ter que segurar esse rojão pelos próximos 2 anos, né? Eu acho que seria... Mas aí vai ter que entrar com relação... 2 anos, não. Próximos 2 anos, não. Oi? Próximos 2 anos, não. Eu tô falando... Porque quem tem o carro hoje, quem não vendeu o carro até a data da publicação da lei, certo? E comprou ele e já passou dos 2 anos, mas ainda não atingiu os 4, já sabe que tem que ficar com o carro 4 anos. Doutor Fernando, se eu estiver enganado, mas eu acho que eu estava pensando, eu sei que isso a Secretaria não tem esse poder total, mas muitas vezes já percebi, quando sai uma portaria CAT, muitas vezes ela corrige, às vezes, algumas distorções
eu sei que isso tem um limite, né? Algumas distorções no decreto ou na legislação. Certamente vocês vão ter atenção a isso, talvez a portaria carta, eu sei que existem limites para isso, mas talvez corrija algumas distorções dessa. Por exemplo, um exemplo que eu penso assim, não existe a obrigatoriedade de vistoria para veículos sem uma adaptação, alguma coisa desse tipo. Existe essa possibilidade, doutor, de a portaria corrigir algumas coisinhas disso? Ela pode acertar, mas mudar o que está disposto não, né? Na legislação, ela não pode. Não pode. Tá? Ela não pode. Gente, eu queria pedir licença. Do IPVA, que o Bucarelli perguntou direto para o senhor, o carro automático não vai ser considerado adaptado, certo? Eu já peguei aqui na... não está regulamentado ainda, certo? Isso pode vir na regulamentação. Mas considerando hoje um carro mecânico que tem uma adaptação para automático, que eu já peguei até seminovo aqui. Aí embreagem automatizada. Isso, uma embreagem eletrônica adaptada, né? Aí ele tem direito ao IPVA. Não sei te responder assim de bate-pronto. Eu precisaria analisar e refletir um pouquinho melhor sobre teoricamente teria. Seria aquele caso, doutor. Seria adaptado, né? Seria um carro mecânico com adaptação de embreagem automatizada. Naquele caso, antigamente, o senhor lembra? Lá, na época do Opala, ele comprava um carro desse, ia na Cavenag e colocava lá uma adaptação de embreagem. Nesse caso, talvez seja, mas isso aí é muito pouco, né, hoje. Eu não me lembro quais são deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho isso. Para um carro seminovo, um pouco mais barato, que a pessoa não consiga comprar automático. Ter isenção de PVA, de repente, vai voltar uma opção dessas. É uma adaptação, né? É uma adaptação. Pessoal, deixa eu só pedir licença, são 13 horas e 17 minutos. Nós havíamos combinado com a assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda de que a nossa live teria duração de até 1 hora, até 60 minutos. Nós já ultrapassamos esse limite. O doutor Luiz Fernando tem aí os seus compromissos na Secretaria. Nós vamos encaminhar as perguntas que foram feitas pelo Facebook. Queria saber, nós vamos começar a falar agora sobre o CONFAS, mesmo que nós já extrapolamos esse horário. Doutor Luiz Fernando tem disponibilidade de ficar com a gente ainda? O senhor precisa se despedir para os seus outros compromissos, doutor Luiz Fernando? O senhor pode continuar com a gente por mais um tempo ainda? Não, eu continuo com vocês. Legal. Vamos lá. Obrigado. Rodrigo, 14 de outubro, a reunião do CONFAS acabou não entrando naqueles assuntos relacionados à pessoa com deficiência, né? A questão do limite teto e também da renovação do convênio. Como é que a ABREDEF está interpretando tudo isso, Rodrigo? Bom, a gente já vem trabalhando há mais de 5 anos, na verdade, para tentar que esse limite de R$70 mil seja reajustado por algum índice de inflação. São 11 anos já, né? Desde 2009 que se mantém esse valor de 70 mil. E o que você comprava em 2009, automático, com direção hidráulica, com direção assistida, com câmbio automático, hoje você já não compra mais, né? As montadoras, como bem disse o Bucarelli, seguram os modelos, tira a roda, tira banco de couro, tira multimídia para ficar segurando o valor do carro abaixo de 70. Mas alguns itens de segurança, que a partir do novo Código de Trânsito passaram a ser itens obrigatórios nos carros, a partir de 2020, como airbag, freio ABS, esses itens são importados e não são fabricados no Brasil, mesmo que o carro seja montado aqui. E isso é tudo baseado no dólar. Então, as montadoras não estão mais conseguindo segurar o valor do carro abaixo de 70 mil para atender a esse público, grande público de pessoas com deficiência, que a cada ano, assim como bem disse o doutor Luiz Fernando, vem crescendo a cada ano. A gente teve o ano passado 395 mil carros vendidos com isenção de impostos no Brasil e 57% deles dentro do estado de São Paulo. Então, o número é muito grande. E o
E o CONFAS, a gente vem pedindo para que seja reajustado esse valor, até para que se dê opções de outros modelos, e como bem disse também o Bacarelli, a pessoa com deficiência precisa, principalmente o cadeirante, ou um pai de uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, precisa de um carro maior, com porta-mala maior, para transportar a cadeira de roda, a cadeira de banho, a família toda. Então, nada mais justo do que se reajustar esse valor de 2009 até hoje, que hoje está em 70 mil, se fossem aplicados os índices de IPCA, IGPM, enfim, passaria tranquilamente de 100, 120, 130 mil esse valor teto. Não é isso que o segmento quer. O segmento se contentaria até com um reajuste para 90 mil, porque aí já englobaria muitos carros, me corrija se eu estiver errado aí, Bacarelli, já englobaria muitos modelos para dentro da isenção. Isso é uma coisa que a gente pede para o CONFAS, não fomos ouvidos ainda, não fomos atendidos ainda. E um outro detalhe, foi prorrogado no ano passado, por apenas mais um ano, a isenção do ICMS, coisa que antigamente era prorrogado por 3, por 2, e agora foi prorrogado apenas um ano, e vence agora, dia 31 de dezembro desse ano, a isenção do ICMS. Ou seja, tudo que a gente está discutindo aqui agora também, daqui 2 meses pode estar sendo em vão também, porque daqui a pouco, se virar o ano e o CONFAS não decidir isso na reunião do dia 7 de dezembro, a gente vai ficar, a pessoa com deficiência vai ficar sem isenção de ICMS na compra do carro 0 km. Isso é um grande problema? É e não é, porque isso é um problema que hoje já muitas montadoras já resolvem com alguns modelos, dando um bônus de desconto na compra do carro 0 km para que a pessoa com deficiência que tem o direito à isenção use só o IPI, recebe lá um desconto de fábrica na hora da compra, que compense, de repente, o valor da isenção do ICMS, e essa pessoa vai poder trocar o carro a cada 2 anos. Então, isso é uma coisa que já acontece hoje, que se a gente perder o ICMS por uma não renovação desse convênio, isso vai acabar virando normal, né? Uma normalidade, né, Bacarelli? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Bacá. Eu acho que aqui só tem algumas pessoas mais novas, mas tem uns macacos velhos aí que já passaram por muita coisa, né? Então a gente sabe que historicamente isso é o que acontece. Chega no final do ano, não se resolve nada, empurra para a barriga, sai no final do ano aquela listinha, né? O doutor Luiz Fernando conhece bem, aquela listinha de convênios que foram prorrogados e vai ser prorrogado até depois do carnaval, lá para março, abril, alguma coisa. Esse ano está cheirando que deve acontecer a mesma coisa, né? Esses convênios devem ter prorrogado lá para o início do ano, né? Para o segundo trimestre, e vão ser discutidos em algum momento. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso acaba sendo discutido, porque já faz 11 anos esse limite, né? Eu acho que até dou como sugestão, existem alguns estados que têm limite de IPVA atrelado à unidade fiscal do estado, alguma coisa. Eu acho mais justo, eu não ter que ficar revendo isso toda hora. Mas eu acredito que o ICMS ele deve ser prorrogado nas mesmas condições que está, lembrando que o convênio 50 já estipula um novo laudo, né, que deve ser utilizado a partir de 2021. Certamente a secretaria aqui em São Paulo vai usar um laudo parecido, ou talvez até o mesmo laudo, né, sugerido pelo CONFAS, onde vai ser muito mais minucioso, e isso a gente não questiona, eu acho até muito bom, porque as pessoas que de fato precisam não têm medo disso aí, colocar no laudo o que de fato tem, o que de forma correta, é o justo, não é isso, não é a preocupação, né? Então eu acho que isso vai acontecer. Quanto ao IPI, ele é uma lei, então ele vai permanecer de alguma forma. Só que, quando você perde também o benefício do IPVA, isso acaba pesando um pouco, né? E essa legislação do IPVA nossa aqui, ela começa a ficar muito restrita, e você sabe que São Paulo, como tem 60% dessas vendas, acaba levando isso para outros estados também, né? Vai espelhar no Brasil inteiro. Então, isso deve espelhar no Brasil todo, é uma complicação. Mas, levando para o ponto de vista, eu como pessoa, agora estou falando não como pessoa, como pessoa, tem coisa de dificuldade de entender, né? O governo pensando em todos os estados querendo arrecadação, todos pensando em reduzir benefícios e tudo, eles estão
uma lei que já... Uma lei não, uma propositura que logo deve ser aprovada, que inclusive o Supremo Federal apertou o Congresso, que é do auditivo, que é justíssima, mas vai ser mais uma renúncia fiscal. E outra, eu vi renúncia fiscal de isenção de ICMS, de IPI para corretor de imóveis. Nada contra os corretores de imóveis, mas é uma incoerência. Por um lado, você quer tirar os benefícios de pessoa com deficiência para aumentar a arrecadação, para outro, você dá... Eu sei que tem auditores fiscais, doutor Fernando, o senhor não teve a sorte de ser um auditor fiscal lá de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Uma vez eu tive uma demanda dessa, que eles têm isenção de CMS lá, e seria reconhecido em São Paulo, queria comprar um carro fabricado aqui. Eu falei, não é reconhecido aqui, mas eu sei que existe isso lá. Então, são coisas que, como pessoa, é difícil de você digerir isso. Viu, Bacarelli? Mas eu concordo que muita coisa melhorou. E viu, Bacarelli? E tem a questão também que a gente bate muito no governo, né? No caso do governador Dória, né? Por causa da questão do IPVA, mas a gente esquece de bater um pouquinho nos prefeitos, né? Porque 50% da arrecadação do IPVA vai para cada município, né? E São Paulo, por exemplo, dá um incentivo para o carro híbrido até R$150 mil, e a cidade bloqueia. O município de São Paulo devolve 40% para o cidadão. Quer dizer, o cara compra um carro de R$150 mil híbrido, né, elétrico, e a prefeitura devolve para ele 40% do valor que ele pagou, né? Quer dizer, algumas prefeituras não devolvem nada ainda, tem isso? Não, acho que é só São Paulo, que eu saiba, né? Não sei se outras devolvem. Mas isso é uma justiça fiscal? Né? É uma justiça fiscal isso? Não, quer dizer, o cara tem um poder aquisitivo de comprar um carro elétrico e a prefeitura devolve? Então a prefeitura de São Paulo também poderia entrar nessa briga aqui e devolver para a gente, já que a gente vai ter que pagar, né? Ou seja, né, tem então, como tirar esse valor que estão querendo tirar do IPVA para repor os cofres públicos de muitos outros lugares, inclusive da própria verba de divulgação e publicidade do governo estadual, que aumentou com o PL 529 também. Né? Do mesmo PL que tira o IPVA, aumenta a verba de publicidade. Então, tira de um lado para cobrir o outro. Cobre o pé descobrindo a cabeça. Cobre a cabeça na verdade, o governador passa, né? E o Estado fica, né? Exato. Então, por exemplo, o doutor Luiz Fernando está aí já há um bom tempo, né, na secretaria, e vai permanecer. E os governos mudam e cada um vem com uma ideia, cada um implementa alguma coisa e depois fica todo esse nó para a gente desatar. Né? É isso aí. Bom, Abrão, mais algum comentário? Não, Rodrigo, muita gente por aqui. Mais uma vez agradecer a todos, agradecer e o compromisso da revista Reação, pegar essas perguntas que foram feitas durante a live, encaminhar para a assessoria de comunicação e buscar ter em cada uma resposta, se não agora, mas quando vier aí a regulamentação, quando vier as novas... Deixa claro, a gente vai mandar para a assessoria de comunicação da secretaria, não para nós. Secretaria, da Secretaria da Fazenda. A gente vai encaminhar essas perguntas, essas dúvidas. Agora, eu queria já deixar um convite aqui, já deixar um compromisso com todo mundo. Doutor Luiz Fernando, mesmo convite, queria te fazer esse convite. Quando sair a regulamentação, quando sair a portaria CAT, vamos fazer uma outra live passando o que saiu nessa portaria CAT para todo mundo que está nos assistindo agora? O que vocês acham, gente? Não, vamos fazer, é importante. Eu acho que é importante, depois que a regulamentação sair, a gente voltar com uma outra live para passar para o público o que foi resolvido, o que foi decidido do modus operandi aí nessa regulamentação. Tudo bem para o senhor, doutor Fernando? Tudo bem. Da parte da Secretaria da Fazenda, pode contar com a nossa colaboração e os contatos faço com a assessoria de comunicações, tá? Tá, joia. Muito obrigado. Bom, eu queria que se deixar aí cada um de nós aqui, cada um de vocês deixasse suas considerações finais para a gente ir encerrando, né? Nossa live já estourou aí 30 minutos do tempo normal. E Marcos, você que está na técnica aí, a gente, assim que o pessoal se despedir, antes da gente fazer a nossa despedida, minha e do Abrão, eu queria entrar com os nossos patrocinadores também, tá? Então, eu queria que o Bacarelli fizesse sua consideração final aí para a gente ir se despedindo. Bacarelli, a palavra está contigo aí. Na verdade, eu queria agradecer a todos, né, a oportunidade,
e especialmente ao doutor Luiz Fernando, porque é rara essa oportunidade, a gente Muito raro, ter muito alguma obrigado, coisa professor. muito raro, muito raro. Agradeço imensamente a sua participação, pelo fato de que muitas vezes a gente, embora a gente tenha trabalhos um pouco que caminham paralelos, né, a gente depende muito de informação e muitas vezes é difícil, principalmente no momento com pandemia. Hoje a comunicação está muito difícil, né, você só comunica de alguma forma remota. Então, o fato de ter alguém que possa passar um pouco da visão, e também eu acho que até para a secretaria isso é bom também um pouco, por poder demonstrar o cuidado que a secretaria tem em algumas coisas, saber que isso é tratado tecnicamente e que muitas coisas são colocadas politicamente e que depois tem que ser resolvida de alguma forma, né? Mas eu queria agradecer a todos pela sua participação e eu acho que existe uma lição de casa para a gente fazer, né? Da uma forma que, através da portaria que deve sair, através de alguns ajustes de caso a caso, porque certamente tem coisas que a gente não pensou ainda, né? Que vão acontecer. Sim, então, certamente. se houver boa vontade de todas as partes, a gente consegue caminhar por mais um tempo aí de forma tranquila. Obrigado a todos. Obrigado, Bacarelli. Obrigado pela participação. Fernando Dias Ribeiro, suas considerações finais aí, como quem está na linha de frente também comercializando o carro para pessoa com deficiência. Estamos aqui e obrigado a todos, obrigado, doutor Luiz Fernando, aí por acolher as informações e, de repente, poder levar aí para quem é interesse, né, e quem possa, de repente, nos defender aí um pouco, e do senhor estar ouvindo aqui a gente, já é um grande passo, né, acho que para todos nós. Agradeço aí a revista Reação, a Abridef, por ter me convidado, e aos parceiros aí, o Abraão, o Bacarelli. Obrigado, Itamar, Rodrigo. Um grande abraço, doutor Luiz Fernando. Um abraço. Itamar, suas considerações finais, Itamar Tavares. Fala, meu amigo. Então, primeiro, obviamente, agradecer ao Luiz Fernando, né, por ter se colocado aí para responder em nome da Secretaria da Fazenda, que é importante, porque às vezes a gente discute só entre nós, né, e a gente levanta as nossas demandas entre nós, tentamos levantar, né, inclusive, né, Rodrigo, nós quando a Abridef, nós tentamos formar um grupo de trabalho, chamamos pessoas da Receita Federal que vieram com a gente, da Medicina de Trânsito que veio com a gente, mas a gente não conseguiu nada do Estado, né, ninguém veio para nós, né, para a gente criar um estudo para melhorar essa questão da possibilidade da CNH, que nem, por exemplo, em São Paulo, né, aí o sindicato das autoescolas vai poder até melhor te dizer, mas existe uma portaria de 2015 que exige, só para um exemplo rápido, que exige que para você admitir a carta PCD, você tem que passar por uma junta prévia de 3 médicos. E isso não é implantado desde 2015. Né? Então, poderia evitar uma série de coisas aí que eventualmente poderia fazer o processo mais transparente, né? Mas o processo ele é médico. Então, tem coisas que a lei existe, mas que não são implantadas, né? Então, para agradecer ao Luiz Fernando, e vamos torcer para que haja pelo menos um bom senso aí do governo para tentar reverter alguma coisa no IPVA para 2021, que eu acho que isso está muito prematuro, vai ser uma insegurança jurídica absurda para 2021. Para o ICMS, a gente já está com a resposta, ou seja, quem comprou o carro achando que ia ficar 2 anos, vai ter que ficar com ele 4 anos. Então, o ICMS é uma coisa que a gente vai ter que aguardar, uma eventual mudança do CONFAS, né? Que de repente pode mudar essa regra. De repente pode agora, em dezembro, voltar para 2. Exatamente. Então, isso é uma questão. Exatamente. Então, a gente vai ficar nessa luta aí em relação ao CONFAS e vamos esperar, né, que tenha um bom senso, já que a gente teve a oportunidade do senhor Luiz Fernando ouvir as nossas demandas, apesar que ele, como é um deficiente também, usufrui do benefício pela questão da deficiência dele, sabe da angústia e dos problemas que a pessoa com deficiência tem, né? Então, quem sabe a gente possa conseguir, com essa conversa que a gente teve com o senhor Luiz Fernando, que o governo seja um pouco mais sensível nessa questão de IPVA e tente pensar melhor para que a gente não tenha problema já em 2021. Eu acho que é a minha esperança de que o bom senso prevaleça e a insegurança jurídica seja menor para 2021 em relação ao IPVA. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer te ver de novo, Bacarelli, Abrão.
Obrigado, doutor Luiz Fernando. Um abraço a todos. Obrigado, Tamar. Obrigado. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação. Queria que o senhor deixasse suas considerações finais. Vai ter um trabalhão aí, tua assessoria, para responder esse monte de perguntas. Acho que tem mais de 350. Muito obrigado mesmo, viu, pela participação, porque é muito raro a coragem de vocês estarem aqui conversando com a gente diretamente, ouvindo o público que está nos escrevendo aí, respondendo para eles. Parabéns pela sua participação. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para esse grande público que está vendo a gente aí, que no rotativo, segundo o meu amigo Abrão aí, já passamos das 5, 6 mil pessoas, né, Abrão? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e apresentar, procurar esclarecer aquilo que estava ao meu alcance, as dúvidas que vocês e os demais ouvintes, os demais espectadores apresentaram. Saibam que a Secretaria da Fazenda está trabalhando para, o mais rapidamente possível, deixar essas coisas esclarecidas. É normal, como já foi lembrado, que na introdução de uma lei haja esse primeiro momento de mais calor. E é óbvio que o calor afeta primeiro quem está mais próximo do fogo. No caso, são vocês que trabalham diretamente com o pessoal. Na Secretaria da Fazenda também. Não pensa que a gente não sofre internamente também por uma cobrança muito forte do pessoal com quem vocês se comunicam na Secretaria da Fazenda, que é o pessoal da ponta, o pessoal que está no posto fiscal, o pessoal que está nas áreas de atendimento, né? Eles também cobram, porque eles não sabem o que responder, né? Pois é. Então, fiquem certos de que a gente, dentro do arcabouço legal que foi estabelecido, nós temos essa preocupação em atender da melhor maneira possível o cidadão. Isso também é um objetivo e está na missão da Secretaria da Fazenda, o bom atendimento ao cidadão. E, particularmente a vocês, me senti muito bem acolhido, não me senti como sendo vidraça, que vocês só ficam atirando pedra, muito pelo contrário. Espero ter feito novos amigos e que a gente possa discutir, sim, esses assuntos e talvez contribuir para que o assunto seja melhor legislado para o futuro. É isso aí, vamos voltar na hora da regulamentação, assim que ela sair, a gente volta para discutir aqui junto com a sua presença aí de novo, tá, doutor Luiz Fernando, para estar com a gente aqui esclarecendo. Gente, muito obrigado a participação de todos vocês, a gente vai entrar agora com os nossos comerciais e a partir daí a gente encerra. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e até a próxima live, com certeza a gente volta logo aí com a regulamentação. Vamos lá para os nossos comerciais para a gente encerrar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Valeu. Vamos falando agora sobre isenção de impostos. Vamos falar de General Motors do Brasil. Chevrolet, as melhores ofertas para pessoa com deficiência com isenção de imposto, IPI e ICMS. Aproveite as ofertas incríveis que a Chevrolet preparou e saia de carro 0 quilômetro. E falando em carro ainda, a gente vai falar agora de outras marcas. Vamos falar aqui de BMW, de Jeep. A gente está falando de Austin Mobility. A Austin Mobility, na compra do seu veículo 0 km com a Austin Mobility, o laudo oficial e as isenções são cortesia. A Austin fica aqui em São Paulo, na rua Serra do Japi, 1345, no Tatuapé. 0 código da operadora 11 2076 4400. Austin Mobility. Agora a gente vai para outra marca, agora a gente vai para Volkswagen. Só um maior grupo Volkswagen do Rio de Janeiro pode fazer mais por você que está aí na cidade maravilhosa. Carros com isenção de impostos para facilitar o seu dia a dia. É na Destaque Veículos, lá do Rio de Janeiro, que tem loja em Laranjeiras, tem loja em Duque de Caxias, loja em Campo Grande e tem uma central de atendimento para você que está interessado no T-Cross, está interessado no Nivus. Então liga lá, gente, olha, 0 código da operadora 21 995221945. 0 código da operadora 21 995221945. Destaque Volkswagen Rio de Janeiro. E falando em Volkswagen ainda, só que agora aqui em São Paulo, a gente está falando de Faria Veículos. A Faria Veículos tem lá o T-Cross, tem o novo Polo, tem o Virtus. A Faria Veículos, ela fica aqui no centro da cidade de São Paulo, na Avenida Rio Branco, 1619. Tem a central de atendimento também para quem quer um Volkswagen lá da Faria Veículos. É o 0 código da operadora 11 33510800, 33510800. O seu carro 0 km com isenção de imposto, um Volkswagen na Faria Veículos.
E quem precisa comprar o carro com isenção, agora mais do que nunca precisa de adaptação. AdaptAuto, adaptação veicular, os melhores equipamentos para adaptação veicular. E tudo que você precisa para adaptar o seu carro, você encontra lá na AdaptAuto. Você encontra linha de direção nacional e importada, você encontra pomos giratórios, você encontra alavanca de freio acelerador, inversão de pedais, inversão de acelerador, acelerador no volante, enfim, centrais de comando do volante também elétrico. Fica lá na Zona Leste, www.adaptauto.com.br, na Zona Leste de São Paulo, telefone 2227-0495, AdaptAuto. Esses foram os nossos patrocinadores dessa live. Eu queria me despedir de vocês, deixando vocês com o filme da Renault. E encerrando a live de hoje, a gente volta semana que vem com mais uma live para vocês, com outro tema. A gente deve voltar com uma live extraordinária assim que sair a regulamentação. A gente volta para falar mais sobre IPVA e volta para falar com qualquer novidade que sair aí sobre ICMS, sobre o CONFAS. A gente vai estar trazendo para vocês também. Muito obrigado pela grande audiência que a gente teve hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos os convidados, ao Abrão, ao Marcos. E vamos em frente. E a revista Reação, TV Reação, sempre com vocês, trazendo informação no tempo certo, da hora certa, do jeito certo sobre a pessoa com deficiência. Até mais.